Sabe o que isso parece? Que as empresas estão pedindo para você ser quando elas querem contratar um Customer Success. Sabe aquele frio na barriga que você sente quando encontra uma vaga incrível de Customer Success no LinkedIn ou em qualquer outra plataforma? Você lê a descrição até o fim e lá no final parece muito mais que eles estão pedindo para você ser um piloto da NASA? Experiência em Salesforce, HubSpot, conhecimento em Sales Data, noções de SQL, Pipe Drive avançado. E você aí pensando, meu Deus, eu só queria entregar o sucesso do meu cliente, não reprogramar a Matrix. Calma, respira. Nesse vídeo eu vou desmistificar essa sopa de letrinhas para você. Eu sou Guilherme Mota, atuo na liderança de Customer Success há mais de 10 anos. E eu vou te mostrar as ferramentas que as empresas brasileiras realmente usam, para que elas servem e, o mais importante, como ela vai salvar sua pele no dia a dia. Fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar o mapa da mina para você não travar na sua próxima entrevista de emprego ou no seu dia a dia como Customer Success. Vamos aliar uma coisa muito importante antes de abrir a caixa de ferramentas. Ferramenta nenhuma faz milagre. Customer Success Manager ruim, com a melhor ferramenta do mundo, ele só vai gerar um churn mais rápido. Por outro lado, um Customer Success Manager bom, sem a ferramenta certa, ele fica cego. É como se você estivesse dirigindo de olhos vendados. Dificilmente você vai conseguir chegar no seu objetivo final. Aqui no Brasil, o mercado amadureceu muito e o Customer Success também. Hoje, você ser bom de relacionamento, ser bom de papo, ser aquela pessoa desenrolada, já não é mais suficiente. As empresas querem que você seja movido a dados, aquele famoso data-driven. E as ferramentas que eu vou te mostrar aqui nesse vídeo se dividem em 4 categorias vitais. A primeira categoria é a de CRM, é onde o dado mora. A segunda categoria é o que a gente conhece como CSP, Customer Success Platform. É o famoso cockpit de comando da área de Customer Success. A terceira categoria fica no âmbito ali da organização e de projetos. E a quarta categoria, atacador da comunicação e produtividade. Aproveita para pegar o teu caderno e caneta, ou então abrir o bloco de notas aqui no seu computador, se você preferir. Deixa o like nesse vídeo, se inscreve no nosso canal e vamos nessa comigo pro vídeo. A primeira categoria é a dos CRMs. Tudo começa por ele. Muita gente acha que CRM é uma ferramenta apenas do time de vendas, dada pelos vendedores. E de fato é. Mas para o CRM ele é a memória da empresa. É nele que você descobre o que foi vendido para o cliente, as interações que o time de vendas teve, por onde esse cliente chegou. E saber tudo isso é muito importante para você não chegar naquela reunião de kickoff, aquele primeiro encontro com o cliente, perguntando coisas que ele já falou para o vendedor, que muito provavelmente o vendedor já registrou no sistema da sua empresa. Você não faz esse trabalho de casa bem feito, lendo o seu CRM, isso queima demais o seu filme. E eu queria destacar 4 CRMs, são os mais comuns que você vai encontrar nas vagas CS por aí. O primeiro deles é o Salesforce. É o gigante mundial, líder de mercado. É o CRM mais usado pelas grandes empresas. E vocês vão ouvir muitas vezes as chamadas enterprise. Multinacionais, grandes empresas brasileiras, grandes startups brasileiras costumam usar o Salesforce como CRM. Guilherme, para que o Salesforce serve? Para que o CRM serve? Para tudo. Cadastro, funil de vendas, registro de informações do cliente, registro de interações, registro de oportunidades de upsell e cross-sell. CRM, como eu falei, ele é a memória da empresa. Então é nele que todas as interações com os clientes, seja do time de marketing, de vendas, do time de customer success, do time de suporte, devem ser registradas. Como que ele se encaixa no dia a dia de um Customer Success Manager? Você vai usar ele para consultar as informações do contrato, quanto que esse cliente paga, as interações que você tem no dia a dia ali com ele, o que você apresentou, as reuniões que você fez. O Salesforce, de fato, ele é um sistema complexo. A interface dele não é das mais simples. Ele parece um avião. Um monte de botão, um monte de tela, um monte de informação. Saber navegar no básico do Salesforce é sim um diferencial de ouro para um CS que quer trabalhar nessas grandes empresas. A segunda ferramenta de CSM que eu queria destacar é o HubSpot. O HubSpot ele é o queridinho das startups. Ele é muito mais intuitivo que o Salesforce, ele tem uma interface mais amigável, ele é mais bonito e ele é mais fácil de usar e navegar. Como que ele se encaixa no seu dia a dia? Como ele é muito usado pelos times de marketing, você consegue ver cada e-mail que esse cliente abriu, você consegue ver cada página do site que ele acessou. Então ele é muito bom para te ajudar a entender o engajamento do seu cliente com o seu sistema, com o seu produto, com a sua ferramenta. E ajuda a entender o contexto,
momento que ele está, nível de profundidade ele tem do seu produto, antes de você fazer uma reunião, antes de você pegar o celular, fazer uma ligação para ele. A terceira e quarta ferramenta de CRM que eu quero destacar é o Pipedrive e o RD Station. Essas duas ferramentas, elas dominam o mercado de pequenas e médias empresas aqui no Brasil. Por serem muito mais acessíveis quando a gente fala de preço, por terem uma interface muito amigável, serem muito mais fácil de usar. Se você trabalha ou vai aplicar para trabalhar numa agência de marketing, numa agência de publicidade e propaganda, 90% de chance delas usarem ou o RD Station ou o Pipedrive. São ferramentas muito boas e que atendem a grande maioria, pequenas, médias, né, e até grandes empresas aqui no Brasil. E eu quero aproveitar para deixar uma dica de ouro para você. Essas duas empresas têm cursos e certificações gratuitas disponíveis na internet. Então, se você não tem experiência com nenhuma delas, busca essas certificações, faz esse curso e vai te dar uma base muito legal, vai te dar um conhecimento novo e vai te preparar muito melhor para as posições de Customer Success. A segunda categoria de ferramentas que eu quero te apresentar são as famosas plataformas Customer Success. E aqui a brincadeira começa a ficar mais séria. Se a empresa que você trabalha tem uma plataforma dedicada para Customer Success, sua vida é outra, completamente diferente. Essas empresas, eles pegam todos os dados do cliente, dados de uso do produto, dados financeiros, de pagamento, inadimplente, os e-mails e as trocas hoje pelo WhatsApp, que batem tudo no liquidificador e basicamente lhe dizem: esse cliente vai churnar, esse cliente quer comprar mais. E convenhamos, né? Isso torna a vida do Customer Success Manager muito mais fácil. A primeira ferramenta que eu quero destacar dessa categoria é a Sense Data. Líder absoluta no Brasil. Se você quer trabalhar com CS sério aqui no Brasil, você precisa conhecer a Sense Data. Dentre várias outras funcionalidades e filtros muito importantes e muito boa, a Sense Data ela constrói um Health Score da sua carteira de cliente, que nada mais é do que a saúde do cliente, transformada em uma pontuação, que dá insumos para interpretar se esse seu cliente está mais saudável ou mais em risco de cancelar aquele seu produto ou serviço. Como que a Sense Data ajuda o CSM no dia a dia? Basicamente, para pensar. Você chega para trabalhar de manhã, você abre o Sense Data, você começa a analisar os dados da sua carteira de cliente e ele vai te dar informações muito valiosas, como cliente X não faz login na sua plataforma há 10 dias. Mande esse e-mail aqui para ele. O que ele faz é automatizar a rotina do Customer Success, para que você não esqueça de nenhum cliente, para que você não deixe nenhum importante passar. De fato, ele é um cockpit completo para a atuação do CSM hoje aqui no Brasil. A segunda ferramenta que eu quero destacar é a conhecida Gainsight. Ele é uma espécie de Salesforce do Customer Success. É a maior e a líder mundial nesse segmento. Ela não é uma ferramenta tão difundida assim no Brasil, porque ela é cara, ela tem o seu preço dólar e ela é usada por multinacionais, muitas vezes que têm operações em vários países pelo mundo ou no cenário brasileiro em unicórnios. Você vai ver, por exemplo, no Nubank, você por exemplo, no iFood, ou empresas desse porte acabam optando por usar a ferramenta da Gainsight. E qual é a principal dor que a Gainsight resolve para um time de CS e para as pessoas que trabalham nessa área? Resolve a dor da complexidade. Ela é uma ferramenta pronta para gerenciar jornada de clientes complexas, milhares de passos. Então, se você encontrar uma vaga, pede conhecimento nessa ferramenta, se prepare porque esse processo muito provavelmente é um processo mais complexo, é um processo mais completo, é um processo que vai necessitar mais profundidade de você. A terceira e quarta ferramenta que eu quero destacar são a Vitali e a Churn Zero. Essas duas ferramentas elas estão crescendo muito e a gente vê cada vez mais elas presentes em empresas brasileiras, porque elas são mais modernas, elas são mais ágeis, mais simples de usar. Fazendo um paralelo com o CRM, é como se o Sense Data e o Gainsight fossem principais, como o Salesforce e o HubSpot são para a categoria de CRM, e a Vitali e a Churn Zero, uma espécie de RD Station e Pipedrive aqui para o cenário das plataformas de CS. Elas focam bastante em automação, visualização de dados em dashboard, muitas vezes fáceis de ler, com informações muito bem organizadas, que melhoram a usabilidade e facilitam o dia a dia do Customer Success. Em resumo, elas vão ajudar você a gerenciar centenas de clientes sem que você fique maluco da cabeça. Resumo da ópera. Já falei de 8 ferramentas aqui. Se você nunca ouviu falar nenhuma delas e nunca nem sequer usou, para um pouquinho e vai pesquisar. Aqui no YouTube tem muito demo dessas ferramentas, tem muita gente falando em detalhes e muitas delas têm até cursos e certificações. Já falei, para estudar,
para aprender. Porque, de fato, você chegar numa entrevista, dizer que eu nunca usei determinada ferramenta, mas eu conheço, sei como funciona, eu sei o conceito, você já vai estar na frente de 80%. A terceira categoria são as ferramentas que vão te ajudar na gestão de tarefas e projetos. Alguém chega para você na empresa e pergunta: fulano, cadê o onboarding daquele cliente? Se a sua resposta for, tá na minha cabeça, você está demitido na hora. Brincadeiras à parte, mas organização é a competência número 1 do CSM. Você vai lidar com 30, 50, 100 clientes ao mesmo tempo. Se você não for organizado, se você não documentar as informações, pode ter certeza que você vai estar perdido. A primeira ferramenta que eu quero destacar dessa categoria é o Notion. O Notion está muito em alta, tem muita gente falando sobre ele, e ele é uma espécie de bloco de notas com esteroides. Ele serve para várias coisas, para você criar uma wiki, uma base de conhecimento, ele serve para você construir perguntas e respostas para os seus clientes, ele serve para você fazer anotações das suas reuniões. E uma dica, se você quer demonstrar de fato conhecimento na ferramenta, você pode montar o seu currículo, o seu portfólio dentro do Notion, quando você for encaminhar, por exemplo, para um recrutador. Já vai mostrar um certo domínio numa ferramenta que ela ajuda bastante na sua organização e produtividade. Outras duas ferramentas que eu quero destacar dessa categoria para que você consiga manter a sua sanidade e organização em dia é o Trello e o Asana. Essas ferramentas são aquele clássico Kanban, aqueles quadros em que você organiza tarefas que você tem a fazer, tarefas que você está fazendo ou está trabalhando nesse momento e aquelas tarefas que você já concluiu. Elas são ferramentas muito boas para você fazer onboarding de clientes, para você fazer acompanhamento da sua carteira de clientes. Fechou o contrato com o novo cliente, você cria um card para ele. Marcou a reunião, agendou aquela reunião e realizou uma reunião com o cliente, você move o card de uma coluna para outra coluna. Aquele cliente começou a dar indícios que ele quer cancelar o seu contrato, você marca aquele card de vermelho, por exemplo. Então são ferramentas muito fáceis e muito visualmente agradáveis que lhe ajudam a organizar o seu dia a dia, organizar a sua semana, organizar suas prioridades para que você não fique dependente da sua memória, que provavelmente vai fazer com que você esqueça alguma atividade. Muita gente prefere usar ali o famoso papel e caneta. Funciona também, mas a vantagem de você usar esse tipo de ferramenta é que você consegue integrar ela com as outras ferramentas da sua empresa. As ferramentas de comunicação interna, as ferramentas de CRM, as plataformas de CS, muitas vezes são ferramentas que se integram ao Trello, ao Asana, ao Notion, e você pode evitar esse retrabalho de ter que ficar copiando informação de um sistema para outro, de um lado para outro. A quarta ferramenta dessa categoria são os famosos Excel e Google Sheets. Eu não poderia deixar de falar do bom e velho Excel. E não adianta você torcer o nariz quando você vê alguém falando de Excel ou Google Sheets. Tem muita empresa gigante que roda sua operação de Customer Success em uma planilha de Excel. Na verdade, não em uma, mas em várias planilhas de Excel. Eu não uso tanto Excel no meu dia a dia, porque a empresa que eu trabalho usa as ferramentas do Google. Então, eu uso o Sheets, que é o depara do Excel, né, do Google. E eu faço muita coisa do meu dia a dia no Excel. Eu uso também Salesforce no meu dia a dia. Várias das informações dos clientes estão dentro do CRM. Mas muitas vezes, quando eu preciso fazer uma análise mais detalhada, quando eu preciso interpretar alguma informação, quando eu preciso fazer um estudo mais analítico, eu não paro para pensar e não perco tempo. Eu baixo uma base, vou para o Excel, vou para o Sheets e faço o meu trabalho lá. Consigo ter muito mais agilidade e eu gosto da forma como ele mostra esses dados para mim, como eu posso apresentar eles no meu dia a dia e nas minhas rotinas com outras lideranças ou até com o meu próprio time. E o que é importante aqui? Cara, saber um PROC-V, saber uma tabela dinâmica. Você não precisa ser um expert de programação, saber VBA, saber várias coisas muito avançadas de Excel e Sheets. Se você souber um nível intermediário, você já vai se dar muito bem na função de CS, trabalhando com essa ferramenta. E é sério, se você não sabe ainda, aprenda. Porque se uma ferramenta de CS ela dá algum pau, ela fica fora do ar, o Google Sheets, o Excel, é uma espécie de bot salva-vidas. Você consegue seguir a sua vida, você consegue analisar um dado com ele sem depender de uma outra ferramenta que às vezes está fora do ar, que às vezes está em manutenção, que às vezes tem algum problema acontecendo na integração ou em qualquer outra coisa que inviabilize seu trabalho. E se você não tem essa facilidade de lidar com essas informações no Excel, você vai ficar travado. A quarta categoria de ferramentas que eu prometi trazer em detalhes aqui para você
são as ferramentas de comunicação. CS fala o dia todo, o tempo inteiro. Mas quando você consegue falar com mais eficiência, aí é outra história. Sua vida fica muito mais fácil e a sua relação com o cliente ela é muito mais simples. A primeira ferramenta que eu quero destacar aqui para você é a ferramenta Loom. Não sei se todo mundo conhece, mas é uma ferramenta muito legal para você utilizar no seu dia a dia. E acredite, ela salva muito o seu tempo. Sabe aquele cliente que não sabe apertar no botão, não sabe extrair um relatório, ele quer marcar uma reunião de 1 hora para ficar tirando essas dúvidas com você o tempo inteiro? O Loom é a ferramenta que consegue te ajudar a você simplesmente gravar a sua tela, falar e mostrar, explicando para o cliente como que ele faz aquela ação em 2 minutos e mandar para ele. Vai ser muito mais produtivo para você, vai ser muito mais produtivo para ele, é fácil de usar e os clientes normalmente amam. Você evita ter que marcar uma agenda de 1 hora, ficar ali aprendendo a plataforma, explicando para o cliente. Você simplesmente faz isso muito rápido, o cliente consome esse conteúdo muito rápido e você consegue resolver. É uma forma simples de você ganhar tempo seu e do cliente, entregando um valor para ele, mostrando como ele destrava ou como ele faz alguma ação importante ali dentro do seu sistema e da sua plataforma. Outras ferramentas importantes para você conhecer que estão presentes no dia a dia do CS. Slack, Microsoft Teams, Discord. São ferramentas de comunicação interna, muito utilizadas pelas empresas aqui no Brasil. O Customer Success Manager, o CSM, que trabalha ali com os clientes no dia a dia, muitas vezes ele é um hub de informação dentro da empresa. Você precisa falar com a área de produto, você precisa falar com a área de vendas, você precisa falar com a área de marketing, você precisa falar com a área de suporte, você precisa falar com a área de operações, você precisa falar com a área de treinamento, você precisa falar com a área de onboarding. Você normalmente se comunica com muitas pessoas. Então, saber usar muito bem as ferramentas de comunicação interna é crucial para que você consiga navegar na organização e destravar aquilo que você precisa para exercer bem o seu trabalho. Em geral, essas ferramentas são simples, são bem fáceis de usar, são bem didáticas, são bem autônomas. Então, é gastar um pouco de tempo, se familiarizar se você nunca trabalhou com uma delas e rapidamente você vai conseguir navegar. O Microsoft Teams é muito utilizado em empresas globais e multinacionais. O Slack ele é muito presente em empresas de tecnologia. E o Discord, muito presente em times de tecnologia, times de produto, times de design, times mais técnicos. O Discord ele tem algumas funcionalidades que você consegue usar salas de conversa em áudio de uma forma mais ágil, enfim. Todas as três resolvem a dor da comunicação. Pesquisa sobre elas, entende um pouquinho o seu funcionamento, que saber navegar ali te ajuda muito no dia a dia. E as últimas ferramentas são as ferramentas que muitas vezes você usa para fazer reunião. É o famoso Zoom ou Google Meet. Hoje, essas ferramentas estão muito avançadas. Elas são muito mais do que só uma interface para você ver o cliente lhe vê e você conseguir fazer sua reunião. Ela permite você fazer perguntas, ela permite você fazer anotações, ela permite você compartilhar slides, ela permite você ter inteligência artificial que te ajuda a transcrever aquela reunião, traz um sentimento, aí seu cliente está feliz, ele trouxe falas que tem algum risco ou alerta de cancelamento. Então, elas são muito mais poderosas do que já foram no passado com a chegada da inteligência artificial. Então, se sua empresa usa uma delas, se sua empresa tem ativa essas funcionalidades de inteligência artificial, use muito bem, descubra como tirar o melhor proveito, porque elas te ajudam. Elas evitam que você tenha que ficar tomando nota na reunião, porque a IA já vai fazer isso para você e você se dedica de fato ali para estar olhando no olho do cliente, para estar ali concentrado naquilo que o cliente está falando para você, com escuta ativa, que é muito importante para uma atuação de CS. Ufa! Muita coisa, né? Falei de bastante ferramenta aqui, mas vamos simplificar. Você precisa ser um expert em Salesforce, ter noção de SQL, saber mexer no Gira, no Notion, no Slack, em toda essa sopa de letrinhas que eu falei, para conquistar a sua primeira vaga ou a vaga dos seus sonhos em Customer Success? Definitivamente não. O que um recrutador, o que um líder, ele quer saber é se você tem curiosidade em conhecer essas ferramentas. Ele quer saber que você entende o que é um CRM e a importância de registrar as informações nele. Ele quer saber se você é uma pessoa organizada e como que você faz para se organizar. Tudo isso é muito mais importante do que você colocar no seu currículo que você tem conhecimento avançado em todas essas ferramentas. Você vai aprendendo no dia a dia.
A primeira vez que eu trabalhei com Salesforce, a primeira vez que eu trabalhei com HubSpot, a primeira vez que eu trabalhei com Pipedrive, foi difícil para mim. Mas com o tempo, aprendendo, indo atrás, buscando conhecimento, eu consegui aprender. E das outras vezes que eu vim lidar com essas ferramentas, foi muito mais fácil. Então, comece, pesquise, vá atrás. Tem muito conteúdo aqui gratuito, muito conteúdo disponível para você entender um pouco mais a fundo o funcionamento de cada uma dessas ferramentas que eu te falei aqui. Ah, e outra dica legal. Muitas vezes essas ferramentas, elas deixam você criar uma conta gratuita. Escolhe uma de cada uma das 4 categorias que a gente falou aqui. Cria uma conta para você gratuita agora e começa a fuçar. Isso vai te dar muito mais conhecimento e vai te preparar muito melhor para o momento de entrevista ou para o seu primeiro emprego na área de CS, né? E se você está em transição, para você estar mais familiarizado com esses conceitos, com esse mundo das ferramentas presentes no dia a dia do Customer Success. E se você ficou com alguma dúvida sobre alguma dessas ferramentas, se você viu alguma vaga pedindo conhecimento em alguma ferramenta específica que eu não falei aqui, eu vou te fazer um convite. Eu tenho uma comunidade gratuita de profissionais de Customer Success que estão buscando entrar nessa área ou querendo se desenvolver no WhatsApp. Lá a gente troca sobre o mundo do CS, compartilha vagas, conhecimentos, tira dúvidas, projetos. Eu estou deixando o link da comunidade aqui na descrição desse vídeo. Só clicar e entrar, é gratuito e eu espero você lá. E se esse vídeo te ajudou, se esse vídeo salvou sua próxima entrevista de emprego, deixa um like. Se inscreve no nosso canal para receber mais conteúdos de Customer Success da vida real. E para que você continue estudando, eu estou deixando aqui um outro vídeo que eu gravei sobre Customer Success para te ajudar a dar continuidade no teu conhecimento e ajudar com que você continue evoluindo e aprendendo sobre essa área incrível. A gente se vê lá no próximo vídeo.